Bem-vindo ao nosso quarto episódio do podcast As Filhas da Mãe. Conversas francas e necessárias para um público 30+, sobre trabalho, carreira, filhos, vida, beleza, moda, saúde, entre outras cositas mais. Sou Marina Blois, fisioterapeuta dermatofuncional, apaixonada pelo campo da beleza e estética e todas as suas possibilidades, sempre trazendo um olhar para a saúde e qualidade de vida. Sou Maria, com H no final, sou estilista de calçados e consultora de estilo, apaixonada pelo universo fashion e também comunicação e todas as suas formas de escrita, né? E hoje convidamos a médica oncologista clínica Camila Nassif, amiga de infância, entusiasta e defensora de uma medicina qualificada, mas em especial acolhedora e humanizada. Francana, mãe do Leonardo e do Gustavo, nas horas vagas, há umas décadas atrás, filha postiça da mãe das filhas da mãe. Seja bem-vinda, Cacá, né? A gente já pode falar Cacá, né? Cacá. Né? Porque... Obrigada pelo convite, meninas. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que é um espaço que a gente vai falar sobre muitas coisas importantes, gostosas. Vamos dar umas risadas, então... muito obrigada pelo convite. Imagina. A gente que agradece. A gente vai falar um pouco do Outubro Rosa, né? Dessa campanha que a gente vê muito por aí. Mas antes disso, né, Má? Você percebeu que hoje nosso ambiente aqui está diferente? Temos algumas peças novas, exclusivas. Eu tô vendo mesmo que tá, né, cheia de coisa nova, objetos novos. O que tá acontecendo aqui hoje? Estamos hoje aqui com a Casa de Cora, que fez a nossa ambientação com essas peças lindas, né? E aí o que acontece? Seja para decorar a sua casa, ou seja para presentear a Thalita, né? Tem uma seleção, né? de peças únicas, diferenciadas, com um design único. Ela traz muitos itens, né? De artistas brasileiros, renomados, seja assim, móveis únicos mesmo. Lá tem muita coisa interessante e peças raras e diferenciadas. Então, hoje a gente está com a Casa de Cora conosco aqui. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Então, vamos começar continuar, né, o nosso bate-papo. Continuar não, começar, né? Começar. Para trazer o tema que nós vamos falar hoje, que é, né, sobre o Outubro Rosa e sobre o câncer, a gente pegou alguns dados e fazendo os estudos, né, sobre esse nosso tema, a gente viu no INCA que em setembro de 2024, né, os dados de câncer de mama é o que mais acomete mulheres no Brasil. Foram estimados 73.610 casos novos de câncer de mama em 2024. Apenas cerca de 1% dos casos ocorre em homens. E então, já entrando, né, de cabeça no nosso tema, como é feita essa prevenção, né, do câncer de mama? E existe uma idade para a gente começar essa prevenção? Sobre a mamografia, com quantos anos se é recomendável fazê-la, né? Pois eu acho assim, a gente quer saber com quantos anos a gente começa a se preocupar, nós mulheres, porque devido aos dados a gente começa a entender que a gente tem que se preocupar em algum momento para prevenir, pelo menos, né? Toda a campanha do Outubro Rosa, ela começou com a intenção de conversarmos sobre diagnóstico precoce, que é descobrir a doença pequenininha, vamos falar assim de uma forma para todos entenderem, e também para falarmos sobre prevenção do câncer de mama. A recomendação hoje é que a partir dos 40 anos a gente inicie a realização de mamografia anualmente, tá? Inquestionável. Na política pública brasileira, isso é um pouco diferente, tá? A mamografia está disponível para pacientes acima de 50 anos até 69 anos. Então, a gente tem aí 40 anos. Isso, de 40 para 50, 10 anos... Vamos pensar assim, de uma não cobertura adequada do que é recomendável. Uma não prevenção pelo sistema público. Isso. E aí, o que a mamografia é? A mamografia é um exame que vai detectar precocemente essa doença. A mamografia previne o câncer?
Não, isso é algo que as pessoas às vezes se confundem muito, né? Sim. Então, ela é um exame de rastreamento. Camila, existe algum exame que a gente possa substituir a mamografia nessas pacientes, às vezes, mais jovens do que 40 anos, né? A grande verdade é que não existe um exame de imagem, no caso, que substitua a mamografia. Isso já foi pesquisado, tá? Já foi avaliado, e nem a ressonância, nem o ultrassom, eles substituem. Eles podem ser complementares. Isso é legal, tá? isso é legal, porque eu tenho dúvida do ultrassom e da mamografia, Isso. né? Por que a gente não faz mamografia em pacientes muito jovens, né? Abaixo de 40 anos? Porque a gente tem uma questão de composição da mama. Então, a nossa mama, quando muito jovem, ela tem muita glândula mamária, né? Que é um tecido mais denso. Tanto é que a nossa mama, geralmente, é mais firme, né? E, ao longo do envelhecimento, a gente vai substituindo as glândulas por gordura. Então, a gente vai ficando com a mama menos densa. Então, quando você pega uma mama muito densa e faz uma mamografia, isso fica como se fosse um borrão. Então, muitas vezes, mamas densas são difíceis da gente detectar nódulo na hora que o radiologista vai avaliar, porque a mamografia é um filme, como se fosse um raio-x, tá? É um raio-x. Então, existe na rotina uma recomendação de iniciarmos a avaliação da mama, primeiro, com a avaliação médica de um ginecologista, anualmente, e isso... você me perguntou, quando que a gente começa? Na verdade, a gente começa desde quando a gente inicia nossas visitas ao ginecologista, né? Então, o ginecologista precisa avaliar, precisa examinar fisicamente a mama, né? E, se necessário, acrescentar a avaliação de algum exame, se essa mulher for menor do que... tiver uma idade menor do que 40 anos. A partir de 40 anos, é a mamografia o exame de escolha. Certo. E uma dúvida, assim, que me veio aqui agora, com relação, né, ao exame de toque, né, que se faz em casa, que muitas vezes, assim, eu tenho dúvida, porque, como você disse, tem glândulas, tem gordura, tem nódulo, então, às vezes, né, a gente está acostumada com a nossa mama, e ao toque, você fala, será que eu observei o que tinha aqui? Não, peraí, né? E fica muito assim, como se a gente estivesse com nóia, sabe? Sim. Assim, e aí eu Sim. acho que esse exame em casa, assim, eu tenho dificuldade de realizar, de detectar, porque muito se fala sobre o exame para se realizar em casa, mas quando, né? Sabe? Quando que a gente consegue detectar? É difícil, né? Sobre o autoexame da mama, a gente está aqui, basicamente, empoderando as mulheres de autoconhecimento. Então, o que significa isso? E parece meio balela, gente, parece meio óbvio, mas as mulheres, elas não se conhecem. As mulheres não se tocam, as mulheres não conhecem pudor, as suas né? partes íntimas. Sim, né? sim. A gente, no consultório, às vezes, a gente vê umas questões, umas realidades, você fala, não é possível. E isso é verdade. Isso, obviamente, tem toda uma questão cultural, né? Acho que sempre Sim. se Do escondeu machismo, muito, É um né? De tabu, se né? esconder. Então, assim, o se tocar é difícil, mas não é difícil só para você, é difícil para muitas, tá? Pessoas. Então, assim, o autoexame, ele serve para quê? Ele vai substituir o exame do médico? Não, ele não vai substituir o exame do médico. Só que o médico você vai uma vez no ano, no geral, na rotina aí, né? Mas ele é uma forma de conhecer o seu corpo. E por que isso é tão importante? Porque quando algo sai fora do normal, então é normal a gente ter, às vezes, uma coisinha, um carocinho, uma ervilhinha, né? Ou, às vezes, tem algumas mulheres que têm nódulos mamários que são benignos, tá? A grande maioria dos nódulos mamários em mulheres jovens são benignos, tá? Então, esse conhecimento é justamente para você ter uma base de comparação. Qualquer coisa que mude, seja no volume, seja na simetria, seja na forma da mama. Inverter um mamilo, por exemplo. Tá? A inversão do mamilo é algo que é extremamente suspeito de ter algum problema. Né? O mamilo, geralmente, ele é
projetado ou ele é plano. Tem algumas pessoas que têm o mamilo invertido, que ele é para dentro, tá? Como se fosse uma fendinha, vamos pensar assim, Informação tá? importante, né? Então, assim, se você teve um mamilo que sempre foi projetado ou plano e, de repente, ele inverteu, provavelmente um processo de retração aconteceu ali e algo pode estar puxando ele. Tá? Certo. Então, por isso que é importante, né? A gente tá sempre olhando pra gente, né? Porque é só a gente que sabe o que sempre foi daquele jeito, né? E aí você detecta uma coisa que tá ali fora do contexto, né? Outra questão que é bastante... Que aqui a gente tá entrando um pouco sobre a conversa de sintomas, o que pode ser câncer de mama ou não, né? Saída de secreção pelo mamilo, anormal, né? Uma secreção sanguinolenta, uma secreção... às vezes enegrecida, isso é um sinal. A gente chama de descarga papilar, o nome disso, tá? Eu tive na gestação da Antonella. E aí, assim, foi algo que me preocupou bastante. E aí a gente fez, né, acompanhamento. Isso. Tinha uma na gestação, mama. E aí, tudo, assim, tudo muda muito, né? E na gestação, obviamente, é uma condição que você vai ter aumento mamário, você vai ter aumento das glândulas, então sua mama fica mais pesada, às vezes ela fica assimétrica, uma maior que a outra, né? Então, a gestação, obviamente, não é o momento ideal da gente fazer, vamos falar assim, uma base de comparação futura aí, né? Certo. Mas também é um momento que a mulher tem que estar atenta, né? Geralmente... durante a gestação, a gente vai muitas vezes ao médico, então, às vezes, é um pouco mais fácil a gente detectar quando algo não está indo muito bem, ou algo suspeito, né? Mas o autoexame, ele vem realmente como uma forma de autoconhecimento e uma formação de base de comparação do que mudou, né? Isso que eu acho que é importante. Se mudou, mudou, eu estou com um câncer de mama. Não, mudou é um sinal de alerta para que isso seja investigado por um profissional para a gente desenrolar esse diagnóstico ou não. Desmistificar um pouco também, né? Tudo a gente tem medo, eu acho, né? Quando a gente vai falar sobre esse assunto, né? A gente tem essas questões e se a gente desmistifica um pouco, traz para uma leveza, né? Assim, tentar ser leve, né? E, Ká, a gente quer saber, né, que pode ser a dúvida de muita gente, qual a diferença entre prevenção e rastreamento? Já que a gente está falando de mamografia e você disse que a mamografia é o rastreamento. Vamos falar um pouquinho sobre o rastreamento, tá? Então, o rastreamento, a gente já disse que mamografia é a escolha, né? E aqui eu queria trazer um dado interessante, que é o seguinte. 69% das mulheres não fazem mamografia por medo. Caiam para trás. Né? 69%. É muita coisa. É muito alto. Olha a importância que a gente tem que ter. E o Outubro Rosa traz isso, traz oportunidade para a gente falar sobre e desmistificar medo. Eu acho que muita gente tem medo de doer, de apertar. Então, assim, é um exame confortável? Não é um exame confortável de ser feito. Algumas mulheres não sentem absolutamente nada. Tá? Mas algumas mulheres, principalmente aquelas mulheres que têm uma sensibilidade maior na mama. Com a tecnologia do jeito que tá. Então. Olha, então, gente, falando pra gente dar uma já se tentou substituir a mamografia por um exame que chama tomossíntese, tá? Mas ela é mais complexa, mas ela não é acessível. Entendi. E aí a gente não cumpre o papel de diagnosticar precocemente a doença, porque tem que ser acessível, né? Certo, claro. Então, assim... Tem que unir o útil ao agradável em todas as questões, um exame de rastreamento, para ele ser efetivo na intenção dele, ele precisa ter 70% de adesão da população-alvo, tá? Certo. Essa adesão é vergonhosa no Brasil. Eu vou trazer o dado de agosto deste ano, tá? 4,49% das mulheres acima de 40 anos fizeram mamografia. Gente, é muito até agosto, pouco. Gente. É desesperador. É desesperador, eu ia falar isso. É desesperador e isso reflete... A gente vai ter que marcar uma... Marca pras amigas, marca pras amigas, né, gente? Fazer o grupo no WhatsApp, pra se lembrar, então, né? assim, esse número, ele sobe.
obviamente, com Ao o longo do Outubro ano, Rosa, aham, por conta das campanhas. campanhas, tá? Mas é muito Mas ele baixo. nunca vai chegar aos Não, 70%. 10%. Gente, a gente não tá falando desse ano, faz 10 anos que é assim. Faz 10 anos que no Brasil a gente não atinge 20% anual das mamografias. É Surreal, muito é baixo. surreal. E aí, né, Bora, mulherada, Conversa- fazer mamografia. conversando, né, com as pessoas responsáveis sobre isso, veio essa informação do medo, né? Aí tem aquelas que fazem e não buscam o resultado. Então, Olha não que adianta legal. nada, né? Porque ela não tá... Não Fugindo, tá Não né? busca, não É uma busca. fuga, né? Assim, Né? não sei, pra Mas mim eu fica... acho que a galera esquece também, né? esqueceu, passou, não sei. Ah, não sei. Eu acho que é vejo mais porque como não uma quer fuga. entrar em contato. Você quer saber, né? Assim, então... É assim, o leigo traz muito isso, né? Ah, mas para que você vai mexer em coisa que está quieta, né? Vai mexer porque o diagnóstico inicial, Precoce, né? estádio 1, né? Que é o primeiro estadiamento dessa doença, a chance de cura é de 95%. Então, se você vai detectar o câncer de mama com uma massa no peito, com um nódulo no peito, ele provavelmente já não está tão pequeno, Entendi. né? Então, existe a chance de menor chance de cura quando a gente fala sobre isso, né? E é por isso que a gente bate tanto nessa prevenção. tecla. De começar a cuidar do início, né? Eu acho, Isso. assim, Cá, eu não sei se você vai... Vou te chamar de Cá, né? Pode chamar. É a Cacá, gente. Estou em não casa. Não dá pra Não falar. consigo, entendeu? É doutora também. Cacá. Com certeza, porém para nós. Mas, assim, né, trazendo um pouquinho dessa questão de procurar ou não, né, um especialista, um médico, é aquilo que a gente, às vezes, falou em outros episódios, que tem muito uma questão geracional também. Eu vejo muito, né, na faixa etária, assim, né, da minha mãe, né, no sentido de... eu vou procurar o médico só quando eu sentir alguma coisa. Eu não tô sentindo nada, por que eu vou ao médico? E hoje eu acho que está caindo por terra, né, do tipo, precisamos prevenir. Então, é sim o controle anual. Acho que acompanhar, né? Fazer isso. exames regulares, O acompanhamento, entender, né? né? É uma impressão certa sua, Má. É uma geração que eu falo que é uma geração um pouco incoerente, no sentido, deixa eu me explicar, no sentido de que ela procura, sim, precocemente a avaliação, pensando, sim, como eu posso não ter essa doença. Mas é uma geração que ainda tem um pouco de dificuldade de mudança de estilo de vida. E aí, aqui a gente vai entrar um pouquinho sobre a prevenção, né? Então, o que é prevenção? É você evitar que você manifeste aquela doença, né? Só continuando um pouquinho na última pergunta, né? Então, a gente sabe que existem os fatores que são fatores de risco para desenvolver câncer de mama. E aqui a gente está falando em ser mulher, idade, exposição hormonal. Então, se você menstruou numa idade muito precoce, entrou numa menopausa muito tardia, se você teve gestação ou não, se você teve amamentação ou não. Tudo tá? influencia. Então, Então, assim, no campo tudo feminino, influencia. né? É doido, né? Por quê? Porque os tumores de mama, a grande maioria deles, eles são receptores hormonais positivos. Então, a exposição ao estrogênio e à progesterona, Traduz aí. que são os nossos hormônios femininos principais, sim, estrogênio e progesterona, né? Então, quanto mais na idade fértil essa mulher ficar exposta, tá? Mais chance de desenvolver câncer de mama ela tem. E dentro disso que você está falando, vai entrar já a minha próxima pergunta, que assim, a condição genética, ela existe, né? Tipo assim, existe essa coisa do que muita gente, mas o câncer é genético. Nós temos, por exemplo, na nossa família, a nossa avó, nossas duas tias faleceram de câncer de mama. A família do meu pai, né? Sim. Ela teve esse câncer bem, a nossa prima também, toda, né? E a gente, assim, a gente tem muito essa preocupação. Por isso, já fiz mamografia, eu sempre tive muito isso na minha cabeça. Iniciou o rastreamento. Tenho que ver, pensar, me preocupar. Já vi aquela história da Angelina Jolie, que tirou os 2 seios e, tipo, rapou tudo, sei lá. Eu não sei, assim, a gente lê, vê, mas... E aí, a genética, existe mesmo isso? Como que funciona o câncer de mama? Câncer.
ele é uma doença complexa do ponto de vista genético. Por quê? O começo de tudo, geralmente, é um dano no material celular lá, né? No núcleo ali. Então, quando a gente fala o câncer é genético, ele sempre vai ser genético, porque existe uma lesão, existe um machucado ali na célula para que ela desenvolva, tá, alguma célula maligna e isso se perpetue, tá? Quando a gente está falando em herança de uma mutação no gene, é isso que você está falando, tá? São heranças que você herda, você nasceu com isso, com esse gene defeituoso, vamos falar assim, ou ausente, tá? E a gente está falando aqui, vou focar um pouquinho em câncer de mama, porque isso muda um pouquinho para outros tumores, tá? A gente está falando de 5 a 10% apenas dos cânceres de mamas são relacionados a síndromes hereditárias, tá? Então, são genes conhecidos, e aqui os genes mais conhecidos é o BRCA1, BRCA2, que é um dos genes da Angelina Jolie, tá? E a gente sabe, é sabido, que essa população de paciente feminina, ela tem um risco altíssimo de desenvolver câncer de mama ao longo da sua vida. Então, e é por isso que aqui cabe uma discussão de cirurgias que a gente fala que são cirurgias redutoras de risco. Quando você faz esse rastreamento... Você tira antes para não ter a doença, tá? Então, essa discussão é uma discussão... É polêmico, né? Assim... É polêmico por quê? Porque as pessoas, geralmente, elas generalizam, né? Então, a gente está falando de 5 a 10% aqui dos cânceres. Então, 90% dessas pacientes, elas provavelmente tiveram erros genéticos, vamos falar assim, adquiridos por hábitos de vida, por exposição, tá? Que é a grande maioria dos cânceres. Né? Então, essa conversa, ela é válida, né? E a gente sempre tem a recomendação da gente iniciar a investigação para detectar exatamente se existe uma condição genética na pessoa que foi doente, né? Então, naquela paciente que teve o câncer de mama, tá? Deu positivo, aí você abre, obviamente, com um aconselhamento genético, aí tem que ter um médico geneticista envolvido, tá? Para que a gente faça uma recomendação, se é a irmã, se é a tia, se é a sobrinha, né, que precisa fazer esse exame de comprovação ou não. Entendi. Mas Deu para entender, Mal? Deu, e assim... E também, Cá, fazendo essas cirurgias para reduzir risco, não chega também a ser uma garantia de algo, né? Infelizmente, não. Sim. A gente não tem redução de risco de 100%. Tá? Nem com a mastectomia, que é a cirurgia mais radical, né? Com retirada de toda a glândula mamária bilateral, né? A gente sabe que reduz muito o risco, mas ele não chega a 100%. Tá. O câncer de mama é hoje o que mais temos resultados positivos de cura e reincidência. Esse dado é real, Cá? Olha, a gente está falando na geração de maior sobrevivência em câncer de mama. Tá? Nunca, na história, as pacientes com câncer de mama sobreviveram tanto. Olha, que legal. E aqui é uma junção de fatores, né? Positivo. Tecnologia, informação, né? Medicações novas, obviamente, né? A gente teve um achado da imunoterapia, né? Algumas medicações que envolve o ciclo celular ali, que bloqueiam muito essas doenças, principalmente doenças em estágios mais avançados, né? Que a gente sabe que precisa de uma intensidade do tratamento, né? E aqui, em relação à cura, eu acho que é interessante a gente falar que muitas vezes a gente busca com o tratamento, seja cirúrgico, seja medicamentoso, como quimioterapia ou como um bloqueador hormonal, que muitas vezes a gente faz, a gente busca uma redução de risco de recidiva, né? Esse é um objetivo nosso no dia a dia do oncologista, que não volte, Legal. né?
E eu acho super interessante a gente trazer que medidas que vão além do que o tratamento de fato, que são redução da obesidade, início de atividade física, melhor controle de percentual de gordura, tá? São coisas que impactam de uma forma impressionante na recidiva de câncer de mama. Olha, então quer dizer, é sempre tempo de começar a mudar o estilo de vida. Sempre, Má. Né? Muitas Um vezes a gente hábito, fala, né? eu não faço, né? Não Sim. faço, nunca fiz. Não, é interessante que a gente tenha esse olhar, né? Esse ano saiu um estudo sueco super interessante, que foi assim, mobilizou toda a comunidade oncológica, que foi um estudo que testou pacientes com câncer de mama inicial, estádio 1, tá? E ele tinha 3 grupos. Um que só era orientado em consulta, ó, você precisa iniciar a praticar atividade física, né? 150 minutos por semana, uma orientação. O outro grupo fazia um acompanhamento, eu não me lembro se era com educador físico ou fisioterapeuta, não me lembro, mas com exercícios apenas aeróbicos de alta intensidade. E o terceiro grupo era acompanhamento aeróbico com resistência, ou seja, musculação, tá? E a redução de risco de recidiva no câncer de mama dessas mulheres foram na ordem de 80%, gente. Nossa. Isso, remédio nenhum faz. Olha que Então, coisa. eu Você bate separo muito nessa tecla. na minha consulta um tempo só para Pra conversar conversar. sobre mudança de Que estilo legal, de vida. que legal. Porque exercício é remédio para câncer. Para câncer de Olha mama, aí. agora, inquestionável. Né? E Tá aí, vendo? Então eu vou falar mais ainda sobre isso lá na clínica. Eu vou puxar Pegar mais isso no aí. pé, a pegar A no gente, pé. Ai, meu a Deus, gente ai, precisa mobilizar. Exato. Né? Porque está comprovado, não é mimimi, não é balela, não é, ai, cansei. O óbvio, gente, precisa ser dito. O tempo Eu falo todo. muito isso, que o óbvio pra gente às vezes, Precisa ser dito. Né? E é doido porque, assim, é moderado, tipo uma caminhada todo dia, é válido? É válido, sim. Não é tipo, tem que ir pra academia, mas assim, igual você falou, a Sim. musculação também fez É, diferença. o mas estudo era em cima esses do estudos, eles exercício de precisam resistência. ser controlados, Aham. né? Então, teve um benefício só com a questão aeróbica, mas o grupo que maior teve benefício, esses Foi com a 80%, foi a dupla, né? Que foi o exercício de HIIT com o exercício de resistência. Maria, minha filha, você não vai fugir mais não, minha querida, tá? Odeio Ela fica lá, academia, sabe? odeio Não, mas eu musculação. amo. Eu faço meu balé físico. tá Eu falei, não, tudo tá bem. tudo certo, porque ela pega também o... Sim, né, usa assim, bastante bem, da musculatura, eu assim. uso bastante. Mas deixa comigo, que depois Ai, a meu gente Deus, vai conversa. sobrar pra mim do por Vai cima. sobrar pra mim. Bom, para a próxima pergunta aqui, né? E quando a doença ela está sendo tratada, como é que a gente pode nos entender com essa nossa autoimagem, né? E eu imagino que a gente deva se ver muito diferente, né? Num processo, né? De ter que fazer uma cirurgia, de ter que mexer ali no corpo. Muitas vezes, né, com o tratamento, o cabelo chega a cair, Sim. né? Eu não sei se de 100%, né, dos pacientes. E se existe também o tratamento psicológico junto para que a gente possa, de repente, entender esse novo corpo, esse novo eu que surge com a doença também, né? Acho que é uma pergunta complexa, mas, assim, para a gente falar um pouco da autoimagem, acho que é esse. No âmbito dessa minha jornada aí, no atendimento da paciente com câncer de mama, eu acho que eu sou uma privilegiada, no sentido de que eu tenho na minha rotina um suporte excepcional para as minhas pacientes. Entendi. Psicológico, nutricional, acolhedor, humanizado. A gente sabe que isso infelizmente, não é para todo mundo. Deveria ser, tá? Mas não é. Mas eu acho que isso traz um conforto absurdo para a paciente, porque ela está diante de uma vida desmoronando. Quando a gente dá o diagnóstico, geralmente isso é recebido de forma muito peculiar para cada uma, mas geralmente envolve um sofrimento emocional, né? Então, tem a questão cirúrgica, da mutilação, de se reconhecer muitas vezes
com assimetrias, de não caber naquela roupa que sempre você gostou, né? E agora parece que não faz muito sentido mais para você usar aquilo, ou você não se sente bem usando aquilo, né? Tem a questão da imagem com a alopécia, que é a queda do cabelo total, né? A gente sabe que uma parcela das pacientes com câncer de mama realmente podem evoluir, né, com ela. E aqui, geralmente, eu sou muito verdadeira com as pacientes. Hoje em dia, a gente tem a crioterapia, né, que são aquelas toucas que ajudam muito na queda capilar. Que eles falam que é tipo esfria a cabeça. É um resfriamento. A gente já tem na clínica, a gente usa já faz alguns anos. Tem um impacto grande, mas a paciente ainda vai ter uma alopécia, né? Sim. A grande maioria delas. É que eu acho que mexe muito com a coisa da vaidade, né? E a gente quer se sentir bem e bonitas, né? Então, como que... E eu acredito ressignificar isso, né? Como é que a gente pode, né, fazer com que elas se sintam melhores, né? Assim. Eu sempre incentivo que o apoio psicológico, ele traz um momento para discussão isso para a paciente, né? Algumas são muito práticas e já raspa o cabelo, né? Não quer usar peruca, não quer usar... Já incorpora ali a lenço, então, né? eu acho a coisa do lenço tão bonita muito que dá pra gente usar. Outras faz uma lenço, coleção, né? Outras vão lá, corta o cabelo, procura o cabeleireiro especialista para fazer a peruca da cor do cabelo dela, com o cabelo dela. Varia muito, né? Então, varia muito, porque é uma vivência muito um período, especial, né, e muito pessoal. Né? Entrando um pouquinho nas estéticas, né? Como a gente está dizendo aqui, tem tudo a ver, né, Ká? Quando o paciente pode realizar? Que tipo de tratamento estético ele pode realizar? Em qual momento? Assim, durante o tratamento? Em que momento que a gente pode incentivar esse autocuidado, né? Eu sou super defensora de que o autocuidado ele tem que estar sempre presente, tá? Eu acho que existem algumas pacientes que vão precisar fazer tratamentos que são um pouco mais intensos e mexem um pouquinho, talvez, com a imunidade, com a cicatrização, e talvez a gente tente evitar manipulações muito intensas, procedimentos invasivos, obviamente, né, pela questão do risco, né, de infecção. Isso tem que ser muito bem conversado com o seu médico, porque isso é muito pessoal, tá? Sim, muito individual. Eu acho que, a depender do procedimento estético, eu acho que a gente tem muita segurança hoje em dia, né? De prover para a paciente conforto, que a gente não está falando aqui também só, né? De questões de embelezamento, né? A gente está falando de bem-estar. Isso. Né? Conforto. E hoje em dia eu acho que isso traz de uma forma, acho que multidisciplinar mesmo, né? Sim. De envolver a parte da fisioterapia aí, faz muita parte da nossa rotina, né? Que legal. E eu acho que cada caso tem que ser conversado, mas eu sou super a favor de que as coisas precisam ser valorizadas. Existe um movimento dentro da oncologia que vem trazendo discussões sobre pacientes dentro dos grandes congressos internacionais. Então, existem salas que trazem pacientes para palestrar, principalmente para câncer de mama. Então, a gente tem visto uma mobilização da comunidade para falar sobre o bem-estar dos pacientes. Porque fica muito cômodo aqui da nossa parte atrás da mesa. Falar, né? De algo falar, que não tá vivendo, né? Não, você vai tomar lá 10 anos de bloqueador hormonal, né? Eu vou acabar com a sua libido, eu vou acabar com o seu desejo sexual, você vai ficar tendo ondas de calor 5 vezes no dia. Não é fácil. Né? E a pessoa que vive e a gente precisa... front, né? Mas tem um benefício, é comprovado. Sim, tem um benefício, é comprovado. Mas e o outro lado? E a paciente que está lá do outro lado? Então, a gente tem que ser escuta ativa o tempo todo. A gente precisa ouvir as nossas pacientes o tempo todo. E não pode banalizar. Porque é a vida dela, a prioridade dela. Se aquilo está atrapalhando ela no dia a dia... às vezes eu tenho um paciente que fala, pacientes jovens, tá? Que fala, doutora, eu não estou conseguindo concentrar no trabalho. Eu não consigo fazer funções básicas que eu fazia 5 anos atrás. E isso tem um porquê, né? Ela tem uma privação hormonal, né?
ela passou por um tratamento mais intenso, então tem uma falha de memória, que demora um pouco para voltar. E acho que é né? legal fazer um parênteses aqui, que acho que essa conversa é muito prazerosa e necessária, mas que privilégio também poder escutar você falando e ter essa coisa da humanidade. Acho que por isso você está aqui, sabe? Sim, conosco, sim. porque acho que além de todo o seu, né, o seu trabalho, mas esse olhar humano para as pessoas, sabe? A gente vê que bom que existam médicos assim, e médicas que possam trazer profissionais que a gente possa confiar, porque a gente traz muito essa coisa da conexão, desconectar, e não ser só mais um paciente lá fazendo um tratamento e a gente, sabe? Um número, né? Mais um número, mais uma estimativa de câncer, né? Sim. Tipo assim, não, né? Você tá ali olhando, escutando, se preocupando com uma vida que você tá salvando, né? Exato. Isso é muito legal, né? Eu queria também deixar aqui, né, a minha admiração por você. Porque Obrigada, a gente amiga. esteve juntas, né, em um processo recente. E assim, é incrível, cara. É incrível, assim, a dedicação dela, sabe? O empenho, esse olhar mesmo que a gente está falando aqui, né? Da sua humanização. Então, você enxerga o paciente. Além, né? Eu acho que você, assim, você se dedica, né? Ao dia a dia dele, a pensar nas soluções, a querer trazer você traz esse tema, né? Que é a oncologia e o câncer de uma forma leve, entende? Então, assim, eu acho que é o seu propósito de vida, né? Eu acho que é o seu... Eu acho que é, sim. A gente consegue detectar muito o olhinho brilhando, né? A gente... Eu particularmente... Conforme você vai falando, né? Eu tenho uma coisa assim, quando eu fiz a minha primeira contratação de uma assistente, que eu fiz a minha primeira entrevista, eu sempre vejo o olho que brilha, sabe? Porque a gente não... Isso não disfarça, né? A gente pode até falar que gosta, mas se você não gostar Ela fala mesmo, com propriedade, mas né? Além disso, né? É uma paixão, é um amor, E de uma forma natural. Né? Você é natural, assim, então... Não sei se a gente tem tempo para isso, mas, assim, quando a gente olha a nossa trajetória, né? Então, assim... Eu não fui aquelas criancinhas que sonhavam em ser médicas. Eu resolvi ser médica com 15, 16 anos, assim, né? E ao longo da faculdade, né, eu fui me deparando com situações... Então, assim, primeiro eu queria ser ginecologista, né? Depois eu queria ser radiologista, né, que vê exames de imagem. Adorava a parte de embriologia, fiz vários estudos. E aí, hoje em dia... E aí, fui parar na oncologia, porque eu sempre... Quando eu entrei na residência de clínica médica, que a gente precisa fazer, né, antes de ser oncologista, eu só gostava de paciente grave, paciente complexo, né? cheio de questões, né, que se cruzavam, né? E aí, na época, eu tinha dúvida se eu ia para a UTI ou não, e acabei decidindo fazer oncologia. Sou muito feliz com o que eu faço. Mas eu acho que quando a gente olha, a gente fala, olha, hoje em dia eu sou um pouquinho mastologista, ginecologista, eu sou também um pouquinho radiologista, porque eu vejo muito exame de... Então, faz sentido tudo, porque lá não fazia muito, né? Quando a gente está tentando se encontrar, né? Não fazia. Tinha um leque de opções. Então, a oncologia te escolheu mesmo. Eu acho que sim, Ma. Eu acho que sim. Como disse, o meu olho brilha. Eu sou muito feliz fazendo o que eu quero, o que eu faço todos os dias na minha vida. Mas eu acho que, em especial, eu acho que a gente se torna cada vez mais empático nesse meio. Porque se você não se tornar empático, eu acho que algo deu um pouco errado, né? Perde então, um pouco a humanização a gente perde, pessoa, né? A gente tem que estar preparado para entender as necessidades individuais, né? Isso demanda tempo, isso demanda uma energia absurda do meu dia a dia, né? Exato. O sistema de saúde vai totalmente contra para isso, né? A gente sabe, né? Você tem cada vez menos tempo para atender um paciente. E, como eu disse, eu estou num ambiente muito privilegiado, né? Eu consigo ter tempo para os meus pacientes. Claro, tem dias muito corridos. Mas a gente tem que fazer escolhas, né? A gente tem que fazer escolhas. E eu sou muito feliz com o que eu consigo fazer. É bonito. E para continuar a nossa conversa aqui,
a gente queria dedicar o nosso episódio também à ErgoFip, que está aqui hoje conosco. É uma empresa, Ká, que cuida da saúde dos seus colaboradores, né? Então, ela atua diretamente na área da medicina e segurança do trabalho. Ela entrega todos os laudos trabalhistas, exames médicos, laboratoriais e particulares também, viu, gente? Para quem precisar de exame laboratorial a domicílio também eles fazem, mas o foco deles é realmente empresas, né? Porque a gente sabe que é cobrado, né? É necessário, é né? necessário Os do exames, governo esses laudos, né? Sim. Para as empresas. Então, ela traz muito isso, né? Com muita seriedade e comprometimento. Então, ErgoFip, muito obrigada por estar hoje aqui conosco. Obrigada. Obrigada. Bom, então, gente, vamos agora fazer um bate-bola aqui bem rapidinho, entendeu? Sobre os mitos e verdades, né, Ká? Essa parte eu adoro. Vamos lá, Que vamos acho ver. que tem muita coisa aqui. Vamos ver o que vai vir hoje. A gente fica na dúvida. Vai, Marina, primeiro. Micro-ondas causa câncer? Não, as ondas que são emitidas no micro-ondas, elas não têm o impacto de transformar o alimento e muito menos que esse alimento transformado gere algum dano na É gente. sério? Posso descongelar as papinhas do Felipe no micro-ondas? Pode, amor. Pode. Gente, é sério. Facilite a sua vida, mamãe. Obrigada. Copo de plástico. Gente, eu escutei muito isso quando eu ia pegar café. Aquele copo de plástico que é quente, Aquece, que né? aquece. Diz que o que aquece... Solta uma solta substância. uma substância. E se a gente bebe, dá ruim. A gente não tem muito controle do que isso, né, se transforma, causa. mas isso pode ter alguma substância cancerígena, sim. Mas não Eu acho assim, necessariamente que seja. você vai beber quantos copos de café Que de vai plástico no dia? Você vê, vai de vez em quando em algum lugar, bebe. Não vai ser isso que vai te ser todo causar câncer, tá, gente? Tá. Não, né? Tem coisa bem pior que a gente faz que Mas aí você pode bebida, alguns drinks, né? Drinks demais. Então, eu tava... O álcool, ele é um álcool. causador, né? Eu tava fazendo um estudo É um dos outro dia. maiores conhecidos, né? A gente tem que beber bem moderadamente, né? A gente- Reduzir. Principalmente isso. nas mulheres, né? Evitar. Parece que ele aumenta Então, em mas aí 15%. socialmente significa o quê? 7%, Má. 7? Oi? Beber socialmente significa o quê? Assim, qual a frequência? É pequena, Má. A quantidade é pequena e geralmente uma vez na semana. Tá? Depende, obviamente, a porcentagem do que você tá... Sim, Né? Sim, da quantidade, bebendo, do que vai né? se expor mas a isso. Eu não lembro se foi o ano passado, mas teve um recálculo da quantidade de álcool segura para o nosso corpo. E tá. ela diminuiu muito. Até Tá. porque eu acho que Tá. enquanto existe a pandemia e pós-pandemia também, né? Eu acho que deu uma bagunçada aí nessa coisa da bebida, que parece que liberou um tempo, né? A gente ficou sem muito parâmetro de tempo, e aí as pessoas bebiam para passar o tempo. A gente ainda não tem isso muito solidificado, tá? Mas, inclusive, a gente sabe que o aumento dos cânceres, tá? Na população mais jovem, deu um boom, tá? Coisa de 70% a mais nos últimos 10 jovens. anos, tá? O jovem é Nossa. de qual a idade? E até qual a idade 2030, eu considerada? acho que vai aumentar mais 30%. Nossa. Nossa. Qual que é a E idade aí- considerada jovem? O que seria? Dos Eu acho que 15 aos abaixo 20? dos 50 anos a gente já tá. considera jovem, Ah, então tá? Nossa, então somos jovens. Somos jovens. Jovenzinha, senhora. Não, cápsula de café. Não, já. Não, o alumínio não tem comprovação Eu pulei a cápsula de científica de cancerígeno, não, a princípio não. Açúcar. Vamos lá. Açúcar. O câncer se alimenta de glicose, tá? Células Vixe, cancerígenas se alimentam de zerou. glicose. Só que assim, tudo Ah, tem mas- glicose. Qualquer carboidrato vai gerar glicose. Carboidrato, Tá? doce, né? Então, assim, Bebida alcoólica. o açúcar do cafezinho lá que você tá tomando tá alimentando o câncer, caso você o tenha? Não, essa coisa não é uma coisa direta. Entendi. Agora, o açúcar, como excesso. rotina Ah, e excesso, Verdade. vai gerar taxas altas de insulina, obesidade, né? Toda uma questão inflamatória que Entendi. predispõe o Ah. ambiente para Para. o desenvolvimento de um câncer.
né? Então, o açúcar, ele tem que ser na sobremesa de vez em quando, né? Numa festa, mesmo. tem que ser exceção. Entendeu? Né? Então, assim, diretamente é um causador de câncer? Não. O paciente que tem câncer nunca mais pode colocar uma gota, uma colher de açúcar na boca? Não, tá? Não é até assim, porque né? a gente precisa ser... Isso, a gente fala muito de terrorismo alimentar, né? Que nada mais é do que algumas pessoas estão fazendo, que elas estão demonizando alguns alimentos, leite, glúten, né? O açúcar, obviamente, né? Como vilões, como únicos responsáveis pelo adoecimento da pessoa. E não tem como ser assim, porque o desenvolvimento do câncer é extremamente complexo. Ele precisa de muita coisa para acontecer. Tá? Eu acho que fica, né, a dica aqui, mais uma vez, com relação ao equilíbrio, né, cara? Tudo é uma questão de equilíbrio. A carne com relação à alimentação. Carne vermelha. A carne vermelha tem alguns estudos para câncer de intestino que altas taxas de ingestão de carne vermelha podem estar associadas, tá? Mas a questão da alta taxa aqui é alta. Entendi. Tá? Vamos brincar que são os gaúchos em si, tá? Que comem realmente grandes quantidades de repente, 2 vezes por dia. Não, geralmente não é o que a gente tem, tá? Não é o nosso alimentos consumo, não é? que são conhecidamente cancerígenos. Só tem 2. Quais? Embutidos e álcool. É. Ixi. Tá? São esses 2. Legal. Bom, para finalizar, né? Vamos a gente vai trazer aqui essa última, né? Como podemos ajudar quem está passando pelo tratamento? O que podemos falar ou fazer para que essas pessoas se sintam mais acolhidas e cuidadas, eu acho, né, Mar? Acho que é entender qual o nosso papel como indivíduos, como sociedade, do que falar, do que não falar, como agir, como não agir, o que pode ser feito para que a gente consiga ajudar, né? Porque eu acho que é um momento que a pessoa está ali se mais curando vulnerável, e mais né? vulnerável Sim. que a gente... Essa conversa, ao meu ver, conforme a minha experiência, ela é muito mais sobre o que não fazer e não falar então. do que falar. O ser humano, infelizmente, ele é egoísta, né? E vem um julgamento de preconceito muito grande, né? Então, não é incomum as pacientes ouvirem: isso é falta de fé. Mas logo você... Né? Então, isso é julgamento o tempo todo você recebendo. E às vezes a pessoa, genuinamente, ela não quer te trazer, né, mal. Quer trazer um conforto, né? Mas não sabe como. São falas automáticas, né? Falas automáticas que machucam muito, né? Então, eu falo, não sabe o que fala? Fica quieto. Fica quieto, dá um abraço. Sim, tá bom? sim. Ou chama para tomar um café, né? Muitas vezes essas pacientes, elas se isolam, tá? Essas pacientes, elas passam por abandono, principalmente de parceiros, tá? A taxa é altíssima, mais de 50%. Os homens Pedem têm divórcio, dificuldade. Não dão perdem conta, divórcio. né? Não dão Não dá conta. conta. Tá? Então, imagino que muitas dessas pessoas são provedoras de lar. Não tem com quem deixar os filhos, às vezes, quando Tem que pequenos, dar conta sozinha, né? Ou não vão conseguir trabalhar por algum período, né? Obviamente. Então, acho que a rede de apoio, ela precisa ser uma rede de apoio profissional, sim, é importante. Mas a rede de apoio de amigas, de familiares, né? Irmãos, pai, mãe, filhos, ela é extremamente importante. E a gente, no dia a dia, a gente vê a diferença. Carinho, daquele amor, paciente que cuidado. chega acompanhado, que você sabe que tem acolhimento em casa, tem espaço para se manifestar, que isso é outra coisa, né? Que tem, às vezes, algumas relações que são, acho que tóxicas ou, às vezes, até narcisistas, que o paciente ele não tem direito de chorar. Ele não tem direito de falar que não está num dia bom. E, gente, todos nós não temos dias bons. A doença, muitas vezes, não está bem.
Né? E às vezes dói mesmo, E às vezes né? a pessoa ela não Sim, tem um sim. espaço para manifestar isso, porque ela tá poupando o outro. Isso é muito sério. É ela quem deve ser poupada, Sim. né? Então, eu acho que isso é muito da sensibilidade de cada profissional, tá? Eu acho que cada O pessoa amor, o carinho, o afeto aborda ainda isso, são os né? melhores É. cuidados, Sim. né? Exato, exatamente. Bom, finalizando aqui, Ká, a gente só tem te agradecer. Obrigada por ter vindo, disponibilizado seu tempo. Foi um prazer Foi aqui muito essa legal. nossa conversa. Te escutar é muito bom. É sempre muito bom. vocês também. Eu acho que é a primeira de muitas, né? Porque eu acho Com que a gente certeza, tem muitas várias abas coisas- abertas. Eu sou super disponível. Acho que a gente tem que disseminar coisa boa também, né? As Sim. pessoas têm um bloqueio muito grande de falar sobre isso, né? Sobre aquela doença, né? Nem falo o nome. Mas realmente existe um espaço para essa conversa. Eu acho Sempre que vai como a existir. gente fala que conversas necessárias, né? Também. Isso. Não só as conversas leves, mas também Prazerosas, necessárias né? e prazerosas, mas Sim. que levam um tipo de informação, que eu achei lindo você falar isso, é o empoderamento, né? A gente ter a informação é uma forma de empoderamento, né? Conhecimento é empoderar, né? Para poder mudar. Tem né? coisas que só a gente pode fazer por nós mesmos. Eu falo muito isso no meu dia a dia. E é uma mais pura verdade. Não ficar Né? num lugar A também gente do tem vitimismo, né? Isso, a gente tem que decidir fazer por nós. Como a gente tá Todos vendo os aqui. dias Sim. da nossa vida. Sim. A gente Essa tá é a vendo aqui, acho que verdade. aprendi Não- muito sobre, né? Não vão fazer por nós, né? Então isso é muito... Que a doença ela acontece. Existem os estudos, existem tudo. Mas se Os ela acontece, o fatores. que a gente vai fazer com isso? Isso. Né? O isso. pós, isso né? mesmo. E também, né, agradecendo ao Espaço Ferraro, que é responsável pelas nossas belezas. Deu uma exagerada no brilho. Gente, brilhar. Você é muito brilhosa, mas ficou mara. Eu já tinha É um dia especial. Eu já dei tudo. O brilho, o pink, entendeu? Foi isso. Queremos agradecer também à Casa de Cora. Gente, olha que lindo, né? Funciona como um apoio, né, de mesa, mas é uma jarra e parece um Dá vaso, pra fazer né? de vaso também. Eu acho que hoje toda a nossa mesa aqui, né, é by Casa de Cora, então a gente tá muito chicosa, né, Mar? Isso, e o grupo ErgoFip. Muito obrigada por proporcionarem a nós essa conversa deliciosa, gente. Muito Beijo. obrigada. Até a próxima. Até. Até.